Obrigado, vereador Alfredinho. Eu quero aqui cumprimentar os vereadores que me antecederam, principalmente pelas sensibilidades que todos trouxeram aqui no microfone, para falar da situação que vive o nosso povo, o nosso país e da nossa cidade, não foge ao retrato da pobreza que assola o nosso país. E a gente vê nas palavras carregadas pelos vereadores aqui, que realmente andam e lidam com a população pobre da cidade, vem o conhecimento de fato, o conhecimento daqueles que lidam com a dor alheia, daqueles que lidam com o sofrimento alheio, que hoje, por onde a gente passa na nossa cidade de São Paulo, principalmente mais nas pontas, na periferia, é triste ver a realidade de famílias inteiras que não têm o que comer, que perdem o que tem para vestir, como o vereador acabou de falar das enchentes, que perdem os seus empregos pela situação da pandemia, da economia, e com isso vem aquela dificuldade para dentro de casa que atormenta a todos, que é o fantasma da fome, muitas vezes. O fantasma de não poder pagar um aluguel, muitas vezes. Só quem sabe, quem passou com isso na pele, sabe o que é não ter um que comer, ter dificuldade para comprar o seu alimento, de sustentar a sua família, de não ter um pãozinho para comprar na padaria, que até o pão aumentou. Você vai comprar hoje 3 pãozinhos na padaria, é R$ 3 praticamente, lá em Itaquera. Olha só, você imagina, para as famílias que ganham um salário mínimo, que agora vão pagar R$ 100 no botijão de gás, R$ 3 para comprar o pão, não come. Não tem condição. Tem que arrumar uma alternativa para pôr no café da manhã das pessoas. Aí é onde surge aquele bolinho de farinha de trigo. Eu já passei por isso, eu sei muito bem do que se trata. E quando a família perde o emprego, você imagina a situação. Muitos vivem de aluguel, aí são obrigados a viver em ocupações e comunidades, e muitas vezes tratados como marginalizados da sociedade, o que é triste. Então, eu quero iniciar essa minha fala dizendo que a iniciativa é boa do Executivo. Eu quero aqui, líder do governo, dizer que foi uma boa iniciativa do governo. E é importante que seja, afinal de contas, o prefeito foi eleito para poder estar atento à necessidade da população. E todos sabem aqui, quem me conhece, que quando eu tenho que subir aqui e falar bem, eu falo, e quando eu tenho que subir para falar mal, eu falo também. Eu não tenho problema com isso. Então, a iniciativa é boa, eu não vou negar isso, e acho importante que a gente reconheça isso, ponto. Estou falando escrito contra o projeto, não, escrito a favor do projeto. Agora, nessa iniciativa que é boa, pode ser melhorada. Ela pode ser melhorada e eu vou dar alguns elementos aqui. O nosso substitutivo vai trazer esses elementos. Um deles é da abrangência da população que irá receber esse benefício. A abrangência da população que irá receber esse benefício, ela pode ser considerada, e no nosso substitutivo traz, as famílias que entraram após setembro de 2020 e que se encontram nessa dificuldade na mesma situação de quem foi inscrito em 2020. Nós temos cerca de 140 mil famílias apenas que foram inscritos no CAD único após 2020, que pode ser absorvida pelo programa. Então, esse debate, senhor líder do governo, temos que estar atento para poder fazer justiça para quem precisa. Justiça para quem precisa. Então, essas 140 famílias que estão lá, que entraram no CAD único, estão aguardando ser contempladas pelo Bolsa Família após setembro de 2020, devem ser incorporadas a esse plano emergencial municipal. Devem ser. E nosso substitutivo traz isso e a gente espera que o governo tenha a sensibilidade de aprovar essa mudança. Outra necessidade, já que o caixa da prefeitura aqui tem cerca de 17 bilhões e 400 milhões, como bem falou um vereador que me antecedeu, se nós temos isso em caixa, nós podemos discutir esse auxílio emergencial não por 3 meses, que não vai solucionar, ajuda sim, mas não vai solucionar. Mas por que não pelo período do decreto de emergência? Por que não pelo período que durar a pandemia? Que essa população que irá receber esse recurso vai ajudar a complementar a renda da sua casa, seja através daquelas famílias que vivem no modelo autônomo, geração de renda própria, seja uma família pobre que tem um trabalho, mas mesmo assim esteja nesse condicionamento de registro no Bolsa Família. Enfim, então nós podíamos discutir o período ser esticado para quando durar a pandemia ou quando durar esse decreto de emergência. Eu acho que isso já que a gente tem dinheiro na prefeitura, temos condições de fazer isso. E não só porque tem dinheiro na prefeitura. Governar
é definir prioridades. E a prioridade nesse momento não é recapear ruas. A prioridade nesse momento não é fazer ponte, viaduto. A prioridade é cuidar do cidadão que está passando fome, dificuldade e não tem o sustento dentro da sua casa para alimentar sua família. Então, com isso, tem condição de remanejar a prioridade e atender essas famílias, sim. Outra questão importante, para mim poder encerrar para o vereador Suplicy falar, já que nós estamos dividindo o tempo aqui, é que nós temos no final do ano passado, aconteceu uma grande injustiça na cidade de São Paulo. Uma grande injustiça na cidade de São Paulo. A Câmara Municipal acabou aprovando um projeto de lei que tratava sobre subprefeitura, nomeações de subprefeitura. Entrou um gatilho lá, o Jabuti, que acabou retirando a gratuidade da terceira idade do povo pobre, humilde, do idoso dessa cidade, que tinha isenção no transporte municipal. Tirou num gatilho, num Jabuti. A gente sabe que esse povo também precisa, esse povo também passa dificuldade, esse povo aposentado, idoso, e alguns nem aposentados são, vivem no LOAS, outros nem LOAS têm, eles precisam sim de mais de um apoio do governo municipal. E foi retirada a gratuidade daquele idoso que não tem dinheiro nem para comprar remédio, muito menos pegar um ônibus para poder ir até o médico. Eu fui para um protesto em frente ao Santa Marcelina do Itaim Paulista, que fechou o pronto-socorro, não é mais portas abertas, pelo senhor João Dória. E nessa manifestação, uma senhora passou lá do outro lado da Marechal Tito, ficou nos olhando, ela atravessou no meio dos carros, fora da faixa de pedestre, com uma dificuldade danada, e chorando copiosamente, falou: agora que eu não sou mais atendida aqui, eu tenho que ir andando até São Miguel, lá no Setúbal, lá na UPA Tite Lemos, para poder ser atendida. E eu tenho que ir andando, eu não tenho condição, eu estou doente, como eu vou andando até lá? E chorando, gente. Uma cena muito triste. Então, a gente tem uma oportunidade agora, nesse debate, de incluir, sim, a volta da gratuidade do transporte público para os idosos a partir de 60 anos de idade. E essa oportunidade está sendo dada a essa nova Câmara que está aqui, que se a antiga Câmara aprovou a retirada desse direito, nós, nova Câmara, podemos devolver isso a quem tanto precisa. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado pela tolerância. Eu passo a palavra ao vereador Eduardo Suplicy.